Programa Você Pode Ser Feliz, hoje tratando da cura física. E lógico, ela está sempre interligada com as demais curas. Estamos vivendo esse tempo de campanha, cura-me, Senhor. Cuida de mim, Senhor. Ele cuida, Ele cura e nos dando a vida a todos os momentos. Como eu falava logo no início do programa, como é bom você poder levantar e falar, Senhor, obrigado pela nova chance que eu tenho de começar uma nova história. Olha, eu acho importantíssimo, Jean Vanier, ele fala nas suas mensagens que eu não posso ficar vendo a história, eu tenho que viver a história. Deus não tem história, é você que faz a história. Porque se Deus tiver uma história, então nós vamos ser manipulados por Ele. Não podemos ser, você faz a história e Deus vai estar presente. Então faça uma história alegre, uma história de confiança, sempre podendo olhar para este Deus que é infinitamente misericordioso e que nos enche de graças. Mas faça a história, por favor. Não fique esperando que as pessoas escrevam por você. Você tem que fazer a sua. Como ela é importante, a sua vida. E essa vida, somando com as demais, vai dar a vida de todos nós que cremos. A Eunice dos Santos Garcia, de Japeri, Rio de Janeiro, ela agradece muito pela minha presença no programa e faz aqui um apelo. Por favor, não tire esse palha da produção. Obrigado, viu? Não tire, pedindo para a produção não me tirar aqui do programa, que bom. Enquanto a gente puder, vamos estar aqui. Obrigado. Enquanto a nossa diretora falou aqui comigo, não vamos tirar, que bom. Fico feliz, eu espero que eu possa contribuir. Meu papel é esse. Não sou artista não, eu sou apenas um padre que quando quis ser padre, há 30 anos atrás, apesar de todos os estudos depois que antecedeu, mas a minha visão era essa, queria mostrar o caminho que eu encontrei, que é Jesus. Nesse caminho eu pude encontrar com a verdade e a vida. Eu quero passar essa alegria para vocês também. E por isso eu dizia para aquela nossa irmã, é possível viver assim, é possível viver. Mas não vá pensando que eu também não tenho meus momentos de limite, e como tem, e é importante isso. Colocar as intenções aqui da Kátia, que também faz um grande apelo por uma menina que ela está muito depressiva. Com certeza, vamos rezar sim, viu? Você é de Minas Gerais. Antoninha Pereira da Silva, de Cotia, São Paulo. Também colocamos as suas intenções. Carlos Melo Mota, de Santa Maria, do Pará. Carlos também, ele pede uma outra intenção, que é a mesma pessoa. E Leônia Barbosa da Silva Lino, de Itabi, Sergipe. Tem um e-mail aqui que eu gostaria de comentar com vocês. Eu vou só me referir ao e-mail, portanto, sem falar o nome, mas diz assim: quero pedir oração, preciso me curar de uma doença física que está querendo se alastrar em mim. Preciso talvez ir morar em outro lugar, nunca gostei de morar nesse ermo, lugar que ela vive isolada, em que ela foi morar. Ela sempre morou no Rio, onde estudava e trabalhava. Tinha boas amizades, desafios para criar e para ser uma mãe mais alegre e amorosa para os filhos. E isso é o que mais interessava a ela. Vim porque comprei uma casinha, pensando em fazer um ateliê para pintar e produzir aqui, numa cidade perto do Rio. Eu quero me mudar rápido para lá. Acho que estou somatizando esse descontentamento com uma questão física que está me preocupando. Preciso lutar rápido por vários lados. Gostaria de oração. Muito bem. Então, nós estaremos orando por você. E a vida, minha querida irmã, posso dizer para você, para tantos que estão nos ouvindo e vendo, a vida é feita de escolha, é feita de decisão. Decida, decida. Tenha essa coragem. Se de repente você fala, puxa, decidi errado, não tem problema, se perdoe. Mas você não tem que seguir ninguém, você tem que seguir o seu insight, a sua vontade. Isso é importantíssimo. Senão, sabe o que acaba acontecendo? A gente fica pedindo opiniões para os outros. Eu conheço muita gente que vai o tempo todo pedir opinião. Às vezes tem gente que vai lá na igreja e fala assim, padre, gostaria que o senhor me desse um conselho. Eu fico muito atento àquilo que a pessoa vai me falar. Eu procuro não ouvir, mas escutar. E ela vai falando. Aí eu pego numa palavra que ela falou, você falou isso aqui, ó. Por que você não segue a sua intuição? Por que você não segue a sua sabedoria? Você que me falou isso. Pô, é verdade, padre.
não é bom que vá pela minha ideia, porque se der certo, vai dar muito bem. Mas se não der certo, nossa, eu vou ser atacado o tempo todo. Então, por isso, tome decisões, né? Tome decisões. Wilson, tem mais um e-mail aqui, por favor, você procura aqui para a gente. Enquanto nós vamos pensando, refletindo e dizendo, a vida é feita de escolha. Eu sou contra essa maneira de pensar que há um destino. Não, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se existir um destino que eu tenho que traçar, então onde está essa libertação que Jesus me deu, de eu ser escravo de ideologias, de mentiras? Não, a carta de Paulo aos Gálatas diz de maneira clara, Jesus me libertou para eu ser verdadeiramente livre. Então, portanto, obrigado. Para eu ser verdadeiramente livre. Então, portanto, eu preciso fazer escolhas, preciso errar e acertar. Se errar, eu posso aprender também com os meus erros. Se eu acertar, Deus seja louvado, porque consegui vencer. Tem outro e-mail, olá Padre Paulo e toda a equipe da Rede Século XXI. Concordo plenamente com o Padre Paulo, com o que ele diz. Acredito também que a cura física está diretamente ligada a nossos sentimentos, pensamentos e ações, ao nosso interior. Tenho alteração de tireoide faz 4 anos, sempre tomando o mesmo remédio e ela nunca controlava. Fui numa missa de São Brás em fevereiro e logo em março fiz exames e ela estava controlada. Milagre! A unção de óleo que o Padre Paulo me deu. Aí alguém que estava da minha paróquia, que bom, a Estela. Obrigado, Estela, agora que eu vi que é seu. Obrigado pelo seu testemunho. Não somente isso, isso pode sim ter sido o engatilhar da fé e da vontade da mudança interior. Um encontro de sentido para viver e perceber que faltava na minha vida era a alegria de uma fé ativa. A vontade de me encontrar com Jesus a todo instante. Sim, Deus cura, ou melhor, cuida. Mas com a nossa oração, a percepção que a vida é linda e que podemos ser felizes junto a Ele e não nos alienarmos, mas livres. Sim, podemos ser felizes e muito agradecidos. Palavras lindas e perfeitas, como sempre, do Padre Paulo. Parabéns pelo programa, sensacional. Deus abençoe a toda a equipe. Obrigado, Estela, pelo seu carinho. Você sabe, porque eu estou lendo, né? É difícil a gente falar da gente, eu não gosto muito disso, mas como você transmite, é apenas como um sinal, um feedback daquilo que a gente vive, a intensidade de tudo aquilo que a gente vive pela fé. Uma fé que a gente tem falado sempre é dinâmica, ela move com as pessoas, né? A fé dinâmica é aquela, no sentido figurado, vai dizer, você é capaz de transportar montanhas, né? Você é capaz de dizer para essa montanha, saia daqui e ponha-se ali, e ela vai. Olha que força que pode ter quando você crê, quando você espera, quando você confia, quando você é perseverante. Lembre-se que a palavra perseverante é paciente. É que nós somos impacientes. O ser humano, ele é impaciente, né? Ele não tem paciência. Eu, por exemplo, não tenho muita paciência no trânsito, em Sorocaba principalmente, meu pai. Mas tenho feito uma cura interior, né? Procurando ver se consigo dar conta de toda essa situação. Porque cada um tem um jeito, né? A pessoa talvez que está à minha frente, outro dia eu conversava com um amigo, que é psiquiatra, ele dizia, Paulo, pensa que talvez aquela pessoa está angustiada, sei lá, talvez um problema. Então a gente começa a tentar entrar no mundo daquela pessoa para tentar recuperar o espaço vital da gente. Senão a gente fica narcísico, né? Quer dizer, o mundo gira em torno de mim? Não posso ser egocentrista. O meu eu e todo mundo em volta. Não, eu faço parte de todo um eixo. Deus é o centro de tudo. E Ele está abençoando, derramando bênçãos, graças sobre todos nós. E nós vamos nesse movimento todo, fazendo a história, como eu dizia agora. Tem muita gente que se assusta quando eu digo que Deus não tem história. Ele não tem. Porque se Ele tiver história, qual a história que Ele tem? Aí vai sempre em detrimento a histórias dos outros povos, de outras etnias. Deus, Ele faz a história com cada etnia, com cada povo. Por isso que a nossa fé é enculturada. Eu não posso trazer uma fé de um país para cá, não. Tem que ser uma fé enculturada aqui. Aqui que nós vamos desenvolver a nossa maneira de ser, de pensar e refletir.
Então Deus faz a história com a gente. Quando a gente se une, quando a gente batalha, quando a gente vence todas as barreiras, a gente percebe a ação de Deus na nossa vida e como Ele está presente e agindo. Basta que nós queiramos. Quando a gente quer, a gente se une e é com essa graça divina que nós continuamos dando margem ao pensamento, à reflexão e à ação. O nosso querido Papa Francisco tem sido um expoente, momentos de reflexão, enfim, é um homem fantástico, né? Alguém que, outro dia eu li uma frase dele que ele dizia, olha, se eu magoei alguém, me perdoa, se eu ofendi alguém, me perdoe, se eu fiz talvez algo que não foi entendido, me perdoe, eu estou em construção. Achei tão lindo isso. Ele está em construção, eu também estou em construção. Sou tão perfeito, mas procuro essa perfeição, porque Jesus me fala, sede perfeitos como eu e o Pai somos perfeitos. Vamos ver um VT do Papa, isso sempre faz brilhar os nossos olhos. A mensagem do Papa Francisco durante a homilia desta terça-feira na Casa Santa Marta. Muito bem. Então, tivemos um probleminha técnico, mas isso... né? Mas o que o Papa está falando? Ele está falando para a gente perdoar aqueles que nós julgamos que são os nossos inimigos. Aliás, Mateus fala isso, né? Mateus fala de maneira muito clara, amai os vossos inimigos. Amar quem eu gosto, quem me faz bem, é muito fácil, é gostoso isso. Agora quero ver você conviver com aquele que parece que não é amigo, né? Ele não é aquilo que eu imaginava, mas a gente tem que tentar conviver. Você lembra daquela senhora que eu até falei, acho que no programa passado, que ninguém gostava dela na paróquia? E um dia eu a chamei para conversar. E eu pude ouvir a história de vida daquela pessoa. Eu penso que a gente precisa sentar mais com as pessoas e dizer, fale a sua história de vida, vamos conversar, vamos dialogar. E essa pessoa se abre e você vai ver que não tem nada a ver com aquilo que você está pensando. Tudo é fruto do nosso pensamento, da nossa onipotência. Nós achamos que somos onipotentes, sabe, que somos oniscientes, que sabemos todas as coisas. Não sabemos nada. Então, por isso que vale a pena a gente ouvir a voz do Papa, que nessa homilia, lá na capela da casa onde ele mora, Santa Marta, ele dizia que a gente precisa perdoar os inimigos, orar por eles. E principalmente está dentro dessa dinâmica que eu dizia. Você quer comensurar o amor? O amor está em você? Que tamanho ele é? É pelo perdão que eu vou medir. Se eu estou me perdoando, primeiro você. E se você está perdoando o outro, é sinal que o amor é ele que domina. É ele que está impulsionando você. Porque senão a gente fica com ressentimento. Então, vou mais uma vez oferecer o livro do Padre Léo. Deixa eu pensar aqui, ó. A Cura do Ressentimento, né? Esse livro que vocês podem ver, está aqui nas minhas mãos, do Padre Léo, e que você, na dica 21, você pode adquirir. Só ligar e que você fala, eu quero adquirir aquele livro, A Cura do Ressentimento, portanto, acabar com ódios, que às vezes é fruto do pensamento da gente, só isso. Né? Eu sei que tem um ditado que diz assim, quem bateu, esquece, mas quem levou, o tapa não esquece. Interessante, né? Mas será, ninguém está falando para esquecer. Perdoar, eu acredito que não é esquecer. Perdoar é você ser superior, porque o amor é maior. Então, quando você supera, portanto, a dificuldade, você está amando. Então, você está perdoando. Então, perdoar não é esquecer. Perdoar é superar. É ir além. É tentar compreender e assim por diante. E poder viver um momento mais próximo. Porque quanto mais distante você está da pessoa, mais você julga. Quanto mais essa pessoa está longe de você, mais você está com um critério de avaliações negativas. Quando ela está perto e conversa com você e fala, você vê que não era aquilo que você pensava, você fica até envergonhado. Então, para pensar. Então, a dica que nós damos para você, dica 21, é essa. A Cura do Ressentimento, do nosso querido e saudoso Padre Léo. Tem mais algum e-mail aqui com você? Não, temos aqui algum, mas não tem problema, isso a gente vê depois. O importante, irmãos e irmãs, que nós possamos acreditar
naquilo que nós fazemos. Como é importante você poder acreditar em você. Tem muita gente que não acredita em si mesmo. Olha, eu diria assim para você, Deus acredita tanto em você, acredita muito em você. Então eu pergunto, por que você não acredita em você? O que está acontecendo? Por que você entra no campo de batalha já vencido? Por que você entra não como um herói, ou então como um vencedor? Muita gente às vezes fala, eu vou buscar emprego, não acho, não sei o que, já fica meio falido. E não dá muito certo isso. Então eu diria para você, entra para a vida alegre, feliz, lógico, com os pés no chão, não fora da realidade também, mas enfim, seja lá como for, acreditando em você. Deus acredita em você. Antigamente eu tinha uma expressão que eu gostava de dizer, sabe por que eu acredito em Deus? Porque Deus acredita em mim. Porque se Deus não acreditasse em mim, por que eu iria acreditar nele? É um jogo de palavras, gente. Não interpreta mal isso, mas eu acredito em Deus porque Ele acredita em mim, Ele deu a vida por mim. Ele me salvou, Ele me libertou, Ele não quer que eu fique doente, nem cansado, nem fatigado. Ele me quer equilibrado, Ele me quer sabendo administrar a própria realidade da vida. Então, por isso, insisto com você, acredite em você. Acredite na sua capacidade de superação, na sua capacidade de amar, que você possa fazer uma autoavaliação, dizer, puxa vida, quem eu sou? O que está acontecendo com a minha vida que eu não estou dando conta dessas realidades, talvez até inconsciente? Porque você dá conta da consciência, é difícil, mas é mais possível. Agora, do inconsciente, a gente tem que ter paciência. Temos aqui um Instagram, viu, tá separando, vamos lá. Obrigado, viu. Dizendo assim, Padre, sua bênção, suas palavras são sábias, temos que cuidar do corpo, nosso templo aqui. Tenho buscado a cura psíquica através dos médicos para curar meus medos, desânimo e tristeza que bate de vez em quando. Deus sempre comigo e tem ajudado sempre. Mas, aí ele diz assim, me dê uma palavra para tirar esse sofrimento que atrapalha o meu dia a dia. Parabéns pelo programa. Muito bem, obrigado, viu? Eu fico feliz, eu não consigo ver de quem é, mas seja lá como for, também não importa. O importante é que a sua fala pode ser a fala de muita gente. Então eu diria, o que fazer? É ser persistente, é ser perseverante, não desistir. Quero dizer para você, sem medo de errar, a sua colocação aqui já é um primeiro passo. Dá o segundo passo, dá o terceiro passo. Busca pessoas interessadas, pessoas bem entendidas, pessoas que vão te ajudar a pensar nos seus valores, que vão te valorizar. E aquela palavrinha que eu estava dizendo agora aqui, acredite em você, por favor. Saiba administrar os conflitos. Tem tempo para nascer, tem tempo para chorar, tem tempo para bailar, tem tempo para sorrir, tem tempo para tudo. O importante é saber administrar tudo isso e ter o discernimento pela ação do Espírito. Acredite em você, porque Deus acredita muito em você e sofre quando você talvez não acredita. Deus abençoe. Vamos fazer um pequeno break, voltamos logo em seguida.